Vamos tentar hoje encerrar essa unidade 2 aí, tá? Eu tinha parado lá, ó, né? Só relembrando onde a gente estava. Eu tinha visto com vocês até na estruturação da força de vendas, a gente chegou até aqui, organização de vendas mista, tá? E eu fiquei de hoje começar a falar sobre tamanho da força de vendas. São dois assuntos finais aí que a gente tem para encerrar a unidade, tá? Hoje eu percebi, pessoal, vou mostrar para vocês, tem uma dessas planilhas aí para frente que elas estão com um pequeno erro. Então, mas não há nada que vá prejudicar a gente aqui, não. Quando chegar lá nessa planilha que está com erro, eu mostro para vocês onde está o erro. Se for o caso, a gente pula. Depois eu ajeito a planilha e mando ela separadamente para vocês. Depois eu me lembrei o que foi que aconteceu. Esse problema dessa paralisação aí que afetou bastante a nossa vida, e isso aí foi uma das questões. Mas não vai haver problema, não. Vamos dar início aqui. A hora que chegar lá, eu paro, mostro para vocês o que tem de errado e depois eu faço as devidas correções, tá? Não vai haver problema nenhum, não. Vamos falar agora, então, um pouquinho o que está escrito na teoria, nos livros, né? Sobre o tamanho da força de venda. Os dois assuntos finais, o tamanho da força de venda, a quantidade de vendedores e depois a remuneração. Né, a questão da remuneração. A gente vai ver que existem algumas variáveis que a gente deve observar. Questão de comissões, salário fixo, comissão, né? Bom, a gente fazer uma reflexão sobre isso aí, principalmente se um dia você vier a ocupar cargos aí de gerente comercial, né? Ocupar um cargo aí dentro dessa área aí para você entender direitinho o funcionamento disso. Embora, né? A gente tem uma teoria por trás disso, mas a experiência da pessoa é que eu sempre costumo falar, conta demais, porque esse assunto, para cada tipo de empresa que existe por aí afora, para cada setor, tipo de produto que você está vendendo, existe uma forma que funciona, de repente, melhor do que a outra. Então, na verdade, a gente vai ver o que tem por trás desse assunto, a teoria, né? O que tem aí, os autores nos mostram o que a teoria fala, mas a experiência dentro do seu segmento é que normalmente também ajuda bastante a você tomar determinadas decisões sobre o tamanho de força de vendas, tipo de remuneração que você vai utilizar, tá? Eu vou lendo aí, então, a gente vai lendo, fazendo uma reflexão, vou tentando dar alguns exemplos, né? Eu já mexo com vendas há muitos anos, tenho um pouquinho de experiência para contar, outros livros que eu li também, a gente acaba trazendo aqui para dentro da nossa vida, para tentar exemplificar para o aluno. O importante é que o aluno tenha um leque de opções para ele entender como é que isso aí funciona, que no momento em que ele precisar, ele saiba tomar a decisão mais acertada para aquele tipo de negócio dele. Né? Se tem alguém aqui pedindo permissão para entrar aqui. Tem. Ariane. Tá? Então, vamos lá. Vamos ir devagarzinho aqui, então. Os critérios utilizados na estruturação de uma força de vendas variam enormemente de uma empresa para outra. Eu já tinha acabado de falar isso, né? Eu não estava lendo aqui o slide, não. Vai variar muito de uma situação para outra. Né? Existem vários métodos de determinação do tamanho da força de venda ou cálculo do número ótimo de vendedores. Porém, a maioria quantifica apenas alguns dos fatores que precisam ser considerados na decisão de como devem ser vendidos os produtos da empresa. Vamos lendo, de vez em quando eu paro, dou uma explicada até a gente chegar nos exemplos. Tradicionalmente, as decisões de estruturação da força de vendas têm sido baseadas em fatores qualitativos, sem qualquer determinação explícita de como as várias alternativas afetariam a margem operacional da empresa. Vou dar um exemplo de uma coisa depois que aconteceu numa empresa comigo, que mostra bem aqui o que o autor está falando aqui. Tá? Já eu vou dar um exemplo para vocês. O método a ser escolhido pela empresa deve avaliar
as várias alternativas de dimensionamento da força de vendas para chegar a uma estrutura que maximize a sua margem operacional. É desejável que a empresa realize constantemente uma avaliação simultânea das oportunidades de mercado e das restrições para chegar a uma decisão ótima acerca do tamanho da força de vendas e do respectivo orçamento de vendas. O que eu gostaria de... Vamos pegar esse exemplo lá que eu lembrei aqui. Para exemplificar aqui, já começar a dar um exemplo do que nós estamos falando. Estamos falando de cálculo do número ideal da força de vendas. O que os autores estão falando aí? Existe uma série de outros fatores que devem ser analisados. Então, uma vez eu trabalhava nessa empresa lá de Copacabana, aconteceu uma situação que ilustra isso aqui, ó. O diretor lá da empresa, ele tinha chegado com um novo planejamento, era no final de ano, planejando o próximo ano da empresa. E olha para você ver, o cara é um diretor, por mais que tenha conhecimento, às vezes, a gente que está focado naquele setor nosso, sabe analisar determinadas situações, às vezes melhor do que até o próprio diretor da empresa, que ele não está ali no dia a dia vivenciando o que eu vivenciava, né? Então, ele tinha pegado, planilhado uma série de coisas lá, né, sobre o planejamento estratégico da empresa, e ele veio tentar mudar a quantidade de vendedores, fazendo um cálculo matemático que eu achei assim, um cálculo meio burro, faltava analisar outros elementos. Ele chegou e falou assim, nós precisamos que, na Zona Sul, nós precisamos de fechar 60 contratos. Nós já identificamos aqui que, em média, um vendedor fecha aí 10, 12 contratos por ano. Um vendedor. Então, se nós precisamos de 60 contratos, nós precisamos de 6 vendedores. Então, mineiro, você tem 2 vendedores, aí eu quero que você contrate mais 4. E eu olhei aquilo e falei, tá, meu querido, mas a solução não é por aí. Não é? O cara simplesmente fez uma regra de 3 simples para calcular o número de vendedores ideal. Então, ele calculou, se a empresa precisa fechar 60 contratos nessa área, se um vendedor fecha, em média, 10, 12 contratos, então nós precisamos de 6 vendedores. Sendo que ele não está levando em consideração o quê? Não é bem assim, né? E a motivação desses vendedores? Eu tenho 2 vendedores naquela área. Eu coloco mais 4 vendedores, eu vou estar repartindo a área de vendas. Não é dessa forma que você analisa os fatos. Os vendedores que estão, os 2 que estão ali com a sua, né, estão dividindo a Zona Sul, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, já está com um terreno bacana para ele trabalhar, ele vai ter que dividir, cada um vai dividir aquilo com mais 2. Eles não vão aceitar isso muito bem. E não é assim. Não quer dizer que se você aumentar o número de vendedores, você vai aumentar a quantidade de contratos vendidos, porque tem uma série de outros fatores, né? Então, assim, então coloca logo 10 vendedores, então, aí cada um fecha 12, vai 120 contratos. Não vai ser assim. Né? É uma série de outros fatores que eu estou lá com a experiência que eu tinha, eu já tinha parado para analisar. É uma área, uma Zona Sul, não é uma área tão grande assim, para que comporte 6 vendedores brigando dentro. E a competitividade que vai haver dentro daquela área lá, imagina 6 vendedores dentro daquela área competindo ali, vai acabar que eles não vão fechar os 10, 12 contratos que os 2 sozinhos fechavam. Aí cada vendedor vai acabar, por causa que a área por vendedor vai reduzir bastante. Ele não vai, cada vendedor, se a gente colocasse 6 vendedores, cada um individualmente não ia ter aquele desempenho, aquela média de fechar 12 contratos por ano. Aí acaba que cada vendedor vai acabar fechando, na verdade, 4, 5 contratos por ano, porque a sua área vai ser muito mais reduzida, ele vai ter muito mais cliente para muito menos
cliente para abordar, muito menos possibilidade de fechamento de contrato, ele vai fechar menos contrato, vai se desmotivar, a rotatividade vai aumentar, porque o vendedor aí entra, vê que não está conseguindo fechar contrato, o salário fixo era muito baixo, as comissões eram boas, mas aí o camarada vai fechar menos contrato, a comissão dele vai ser pequena, ele vai sair, vai procurar uma oportunidade melhor, a gente vai ter uma rotatividade alta, então não é a solução do problema, não é fazer esse tipo de cálculo matemático, de apenas fazer simplesmente uma regra de 3. Existem outras coisas a se analisar, outros fatores, como os autores estão falando aí, né, no slide anterior, outros fatores a se analisar para você chegar qual o número ideal de vendedores. Tá? Então, é uma coisa complexa, porque envolve também a motivação dos vendedores, né? E que, às vezes, isso não tem como você medir muito. Então, acaba que envolve também aqui bastante a experiência, né? Como eu já estava lá naquela empresa há anos, quando eu saí de lá, eu tinha 12 anos de empresa, anos já à frente ali daquele departamento, já analisando uma série de outras coisas. A gente acaba somando também outros fatores também na hora de tomar um tipo de decisão dessa, com relação ao tamanho da força de vendas. Então, olha lá, é desejável que a empresa realize constantemente uma avaliação simultânea das oportunidades de mercado e das restrições para chegar a uma decisão ótima acerca do tamanho da força de vendas e do respectivo orçamento de vendas. Então, há que se analisar uma série de outros fatores. Existe, a gente vai ver aí, alguns modelinhos que nos ajudam. Existem alguns modelinhos que a gente vai ver já, que nos ajudam, tá? Mas há que se analisar outros fatores também. Então, olha lá, ó. Basicamente, a etapa inicial, para você iniciar, né, um cálculo aí do número ótimo de vendedores para a sua empresa, a etapa inicial para a determinação desse número é a criação e a delimitação de territórios de vendas. Para isso, devem ser observadas certas qualidades desejáveis dos territórios. Então, primeiro passo, gente, o gerente de vendas, a empresa, ela precisa conhecer o território onde ela vai estar trabalhando, a igualdade de cargas de trabalho, o número de visitações. Se for separar por áreas, principalmente, né? As áreas onde exigem mais números de visitações por parte dos vendedores, as áreas onde as vendas acontecem com mais facilidade do que outras áreas, você separar o seu time de vendas aí, eu sou uma pessoa que olho muito a questão da justiça. Eu acho que todos os vendedores, eles têm que estar vendendo mais ou menos, né? Se todos estiverem aplicando o mesmo esforço, que eles estejam conseguindo vender mais ou menos a mesma quantidade, ganhando mais ou menos, né? Mais ou menos dentro de um número aceitável ali de vendas para cada um, para que todos estejam motivados. Você não pode privilegiar determinados vendedores, colocando em regiões onde vendem mais, aí uns passam a ganhar mais comissões do que outros, você está sendo injusto com uns, né? Então, tem que se conhecer muito bem o território de vendas, tá? Para você fazer essa divisão. E, na maioria das vezes, a criação e a delimitação de território de vendas são baseadas na intuição. Ó, como eu falei aqui, né? Muitas vezes, a gente, quando passa anos ali trabalhando dentro de um setor, numa região, você passa a conhecer cada região. Eu conheço esse mercado imobiliário, cada região igual a palma da minha mão. Eu conheço muito bem as necessidades dos clientes dessa minha área, na Barra da Tijuca, na zona norte do Rio, na zona sul do Rio, aqui na região de Niterói. Niterói é diferente de São Gonçalo, que é diferente de Maricá. Cada região tem a sua peculiaridade. Então, né, eu estou falando dentro da minha área, né, gente? Mas se você cair para essa área de vendas, você está fazendo administração de empresas, de repente você pode não ir para essa área de vendas, pode ir para a área financeira e tal. Se você for para essa área de vendas, no momento você vai entender isso que eu estou falando aqui. Ó, é preciso que você
ganhe experiência dentro do seu setor, dentro da sua área, para que você possa utilizar um pouco também da sua intuição, das suas experiências, para você poder definir melhor, né, uma equipe de vendas, como é que ela vai ser separada, quantos vendedores em cada área, como é que você vai treinar os vendedores de cada área, para você montar um time de vendas com tamanho ideal para suprir ali as demandas daquele segmento que você atua. E os segmentos, os setores aí, né, gente? Setor automobilístico, setor de alimentos, setor de condomínio, setor de eletrodomésticos. Gente, cada setor, infelizmente, cada setor é de um jeito, né? E a gente não tem, assim, uma receita de bolo para chegar e dar isso pronto para o aluno, tá? A gente vê um pouco da teoria, mas, no fundo, a experiência dentro daquela área ajuda demais, ajuda demais. Depois que você delimitou a área, né, na segunda etapa, a gerência de vendas deve identificar todos os possíveis clientes de cada território e definir o potencial de vendas para o produto por cliente. Por fim, a gerência de vendas deve considerar alguns fatores chaves que afetam tanto o volume de vendas quanto o lucro, ao estabelecer os critérios de dimensionamento da sua força de vendas. Então, você tem que analisar também os custos de vendas, custos realmente de transporte, alimentação do seu time de vendas, a penetração de mercado, quanto à qualidade dessa sua equipe de vendas para ele poder realmente ganhar esse mercado, penetrar nesse mercado aí, o quanto essa equipe sua está preparada, os custos de fabricação do produto que você vende também está envolvido nisso aí, porque quanto mais você vende, mais tem que fabricar, mais os custos também aumentam. Então, o impacto que esses custos têm na sua equipe de vendas, você tem que também observar isso. Mas eu aqui, antes de passar para as fórmulas propriamente ditas, queria mostrar para vocês uma coisa, gente, para você ver que vender dá trabalho, mas dá trabalho. Olha só, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa aqui, ó. Eu tenho, desde que eu comecei a minha vida na área de vendas, nessa área de condomínios, nessa área de condomínios, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês se horrorizar. Ó. Olha aqui, ó. Planilha Zona Sul. Quando eu estava nessa empresa de Copacabana, gente, eu ainda trabalhava com planilhas, mas a gente lá, a empresa estava montando um sistema. O ideal é você ter um sistema. Eu saí de lá, trouxe comigo minhas planilhas, que era eu que tinha construído essas planilhas, né? Eu como gerente. Nas outras empresas que eu trabalhei por aqui, eu não tive a oportunidade de montar um sistema. O ideal é você ter um sistema de gestão para gerir isso, tá? Mas, enquanto você não tem um sistema, uma planilha resolve. Agora, olha para você ver o trabalho que eu e essa equipe tivemos. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa, ó, planilha Zona Sul. Aqui, ó, olha para você ver ali o que os autores falaram, ó. Você tem que conhecer seu território, não é? Olha aqui, eu sei que está pequenininho, ó, está pequenininho, mas dá para você entender o que eu quero falar. Tentar aumentar a letra. Opa, tentar aumentar a letra aqui um pouquinho, peraí. Dá para você entender aqui o que eu quero falar. Só lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, no período em que eu fiquei nessa empresa lá, quando eu iniciei, a gente não tinha assim um cadastro completo de todos. Eu montei uma equipe, nós começamos a fazer esse trabalho. Gente, começava, para quem conhece a Zona Sul do Rio, nós começamos o trabalho ali do Leme, e infelizmente é um trabalho, o inicial é manual, rua por rua, em todas as ruas, passamos em todos os condomínios do Leme, condomínio por condomínio, deixando lá uma mala direta com o síndico, uma cartinha, e pegando os dados de todos os condomínios. Olha aqui, ó.
eu tenho o nome do... Depois eu vou mostrar quantos que eu tenho ali cadastrado. Ó. Nome do condomínio, se é condomínio residencial, condomínio comercial ou misto. O endereço do condomínio, começa lá pela Aires Saldanha. Ó, o número, o bairro. Eu tenho aqui a administradora que atuava lá naquele condomínio. Isso aqui tudo a gente conseguiu por pesquisa. Número de apartamentos desses condomínios, ó, aqui quantos apartamentos tem nesse condomínio, o nome do síndico desse condomínio, você vê que alguns eu não tenho, mas uma boa parte eu tenho lá. Conseguia isso com o porteiro, conseguia, tinha minhas técnicas, usando telemarketing, nome do síndico, o apartamento do síndico, telefone do síndico, uma boa parte aqui, ó, tá vendo que alguns eu não tenho, mas muitos a gente conseguia o telefone. O que mais que eu tinha? E-mail, um outro tipo de contato, tal. Ou seja, as informações que me eram necessárias para eu começar um trabalho de telemarketing. Eu ia futucando, lista telefônica, tinha uns sisteminhas onde eu buscava telefones dos síndicos. Tem alguns sistemas hoje, você paga o sisteminha, você digita o endereço lá, tem o telefone de todo mundo lá dentro daquele endereço lá. Para minha equipe de televendas ativos, sair ligando para tentar encontrar dentro desses condomínios aqui aqueles que gostariam de receber uma visita do nosso representante comercial, gostariam de receber uma proposta da nossa empresa. Agora, olha só para você ver, pessoal. Olha só para você ver, diminuir aqui para facilitar. Ó, aqui é uma planilha, ó, planilha Zona Sul. Dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro, olha quantos condomínios eu consegui botar dentro de uma planilha. Isso aqui, ó, eu e a minha equipe correndo atrás. Ó, 7 mil e tanto. Deixa eu ver onde é que isso aqui vai parar. Zona Sul do Rio de Janeiro, ó, já passou de 8 mil condomínios, ó. Zona Sul do Rio de Janeiro, gente, é 8 mil e tanto. Vê aqui, ó, peraí, vai chegar no final dela. Nossa, mãe, não acaba mais, não. Acabou. 8 mil, o número está aqui, ó. 8.492 condomínios cadastrados, onde eu tenho nome do condomínio, endereço, número de apartamentos, o nome do administrador, o nome do síndico, alguns telefones do síndico, e-mail do síndico. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu tenho planilhado 8.492 condomínios. Quer ver, ó? Na Zona Norte, Tijuca, Maracanã, né, por aí afora, quantos condomínios eu tenho? Peraí, tem alguma coisa filtrada aqui, peraí. Tem esses filtros aqui, peraí. Deixa eu tirar o filtro aqui. Na Zona Norte, se eu não me engano, dá quase 7 mil condomínios. Ih, peraí, tá filtrado a coisa aqui. Os filtros dele estão ligados aqui, peraí, gente. Bom, eu tenho que descobrir que tipo de filtro que está usado aqui, que está impedindo eu de descer com a planilha. Mas, bom, o que eu queria mostrar? Na Zona Norte, aqui eu tenho mais 6.900 condomínios. Olha aqui, Zona Sul, Copacabana, 8.490 condomínios. Zona Norte, mais 6 mil e tanto condomínio. Recreio, mais aí, sei lá, 8 mil condomínios, que é Zona Recreio aqui, Barra da Tijuca, Recreio, não sei aonde. Niterói, mais 3 mil e tantos condomínios, ou seja, para eu poder trabalhar, para eu poder vender, eu passei ao longo desses anos todos planilhando, gente, e foi assim, ó, rua por rua, condomínio por condomínio. Ao longo desses anos todos, eu com a minha equipe visitamos todos os condomínios que nos interessavam. Todos os condomínios do Rio de Janeiro que nos interessavam, botei isso tudo numa planilha. O ideal é que eu consiga transformar isso num sistema. O sistema de gestão é mais fácil de você manusear, ele te dá mais informações. Ainda mais se eu consigo, né, montar um sisteminha inteligente, onde depois eu possa, depois de um período de trabalho, né, os vendedores ligando e alimentando com informações, eu posso, dentro de um sistema, fazer análises de que regiões estão tendo mais aceitações das nossas propostas, que reuniões os nossos vendedores, o nosso telemarketing, quando liga,
tem mais tempo de contato com o síndio, ou seja, os síndios estão demonstrando mais interesse, recebendo melhor as nossas ligações. As regiões onde nós estamos fechando mais contratos, eu posso fazer relações com o número de ligações que o nosso time de vendas fez, se foi a maioria dos contratos foi fechada para aquelas regiões onde o telemarketing teve uma aceitação melhor. Eu posso fazer uma série de análises. Mas é importantíssimo, gente, que eu tenha, para eu poder trabalhar com vendas, eu tenho um cadastro, né? Para eu poder começar a montar um sistema de telemarketing ativo para abordar esses possíveis clientes para que as vendas surtam efeito. Eu tenho outras formas, né? Eu tenho outras formas. Eu vou fazer minhas propagandas, eu vou fazer minhas, como a gente viu no material passado, montar um mix de comunicação, né? Então, se eu monto um mix de comunicação bem feito, muitos possíveis clientes vão nos procurar em função da propaganda que eu estou fazendo, em função do meu mix de comunicação. Só que hoje, gente, a gente que é da área aí sabe muito bem que não adianta mais você simplesmente montar um mix de comunicação, divulgar sua empresa e esperar sentado o resultado disso acontecer. É preciso que você tenha um time de vendas proativo, uma equipe de telemarketing ativo e uma equipe de vendas ativa, que a gente vai ver na unidade 3, vai começar a falar sobre vendas por telefone. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui agora, não, porque nós vamos ver na unidade 3. A unidade 3, nós já começamos a falar sobre as estratégias de abordagem aos possíveis clientes. Tá? Então, na unidade 3, a gente vai começar a falar como abordar. Como assim, professor? Como é que você vai pegar agora aquela planilha com 8.000 contatos, ela vai sair ligando para esse povo? É a melhor forma de você abordar. Além do seu além do seu marketing, né? Vai atrair pessoas que vão fazer contato com a empresa, querendo conhecer sua empresa, querendo uma proposta através do marketing que você fez, mas você não pode se contentar com isso. É preciso ir atrás do cliente. É preciso ir atrás. Muitas empresas hoje não dão certo, fecham, porque não entendem isso. Elas fazem uma divulgação, montam um mix de comunicação, como eu falei na unidade passada, às vezes não monta o mix mais adequado, não sabe controlar se aquele mix está funcionando bem ou não, aí está investindo numa determinada propaganda que não é a melhor para aquele tipo de negócio, aí aquela propaganda não funciona bem, não atrai cliente, e o empresário investiu pesado naquilo, fica lá sentado esperando o cliente aparecer, achando que aquela publicidade dele vai funcionar, que os clientes vão aparecer espontaneamente por causa da publicidade, e aí, de repente, o cliente não aparece, e aí ele fica lá esperando, e as coisas não funcionam, e a empresa não vende, e sem vendas, a empresa não funciona. Daí a pouco o camarada vai e fecha a empresa e vai fazer o quê? Vai reclamar da política, vai reclamar da situação, do coronavírus, não sei o quê. Eu sei que nós estamos vivendo um momento meio difícil mesmo, mas esse exemplo que eu estou dando, a gente vê acontecer em bons momentos econômicos. O mercado está aquecido, está vendendo, o camarada não soube planejar suas vendas, a empresa dele não vendeu, e aí daí a pouco ele fecha as portas da empresa dele, e vai culpar a economia, e vai culpar a política, né? Sendo que ele não soube aplicar os conceitos. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre estratégias de vendas. Então, a gente volta mas eu queria hoje só mostrar para você ali, porque o autor ali falou, você precisa conhecer o seu terreno. Então, eu, para atuar nessa área aí de condomínio, eu conheço igual a palma da minha mão. Conheço igual a palma da minha mão. Você fala de condomínios aí por Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Barra da Tijuca, eu conheço isso aí tudo como a palma da minha mão. Conheço as ruas melhores para se trabalhar, as regiões melhores para se trabalharem, os condomínios mais lucrativos, conheço
devido à minha experiência na área, né? Então, essa experiência conta bastante no momento seu de montar essa sua equipe. Após a determinação dos territórios de vendas, outros fatores que influenciam no resultado, o passo seguinte é a determinação do número ótimo de vendedores. Existe uma série de métodos para o cálculo do número ótimo de vendedores. A gente pega livros aí, tem um monte. No entanto, veremos dois mais conhecidos e os mais utilizados, que são o método de Talley, método da carga de visitação, e o método de Zenlow, método baseado no potencial de mercado. Vamos ver esses dois métodos, para a gente mais ou menos entender como é que isso funciona. Método da carga de visitação, ou método de Talley. Essa abordagem foi introduzida em 1961, baseada na equalização das cargas de visitação. O método pressupõe que a gerência de vendas já conheça, através da sua experiência, o número ideal de visitas a serem feitas aos clientes em função do seu potencial de compras. Então, olha aqui que o método aqui fala, ó, pressupõe que a gerência já conheça, através da sua experiência, o número ideal de visitas. Então, eu, quando atuava lá na zona, no Rio de Janeiro, lá nessa empresa, eu tinha a minha equipe de vendas, eu sabia de cabeça o número ideal de visitas que um vendedor precisava fazer para a gente conseguir, no final do ano, o número de contratos que a empresa precisava. Eu mesmo já tinha trabalhado como vendedor, depois eu assumi como gerente, então eu já sabia muito bem o número ideal de visitas. Então, olha lá. Agrupamos os clientes dentro da... Então, esse método de Talley, o que você precisa fazer? Agrupamos os clientes dentro de classes em função do potencial de compras, estabelecemos a frequência desejável de visitas para cada classe de clientes, ou visitas por mês ou visita por ano, multiplicamos o número de clientes em cada classe pela correspondente frequência de visitas. Nós vamos entender já. Espera aí, vou mostrar um exemplo prático. Depois dividimos o número total de visitas de cada classe pelo número médio de visitas de um vendedor. Espera aí, está bem confuso, eu sei. Nós vamos ver a fórmula e vamos ver um exemplo. Então, o Talley, para isso, ele chegou a uma fórmulazinha. Parece que é meio feia aqui, mas você vai entender. É aquilo que ele falou no passado, ó. O número ótimo de vendedores, quantos vendedores eu preciso ter na minha equipe? É o somatório do CI, que é número de clientes de cada classe, nós vamos ver um exemplo, vezes o número desejável de visitas que você tem que fazer para cada cliente daquela classe, dividido pelo número médio mensal ou anual feitas, o número médio que um vendedor normalmente consegue fazer. Assim fica estranho. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu falei que tem uma planilha aí que está errada, mas essa primeira aqui está certa. Ó, então, ó, vamos supor que isso aqui seja supermercados. Um exemplo. A gente está atuando numa determinada área. A nossa empresa vende para supermercados. Então, eu separei aqui, eu fiz um levantamento de quantos supermercados tenho na minha cidade para eu atuar, para eu poder vender. Isso aqui, ó. Então, e separei supermercados que têm potencial de nos comprar acima de 100 mil da nossa empresa. Supermercado. E aí eu identifiquei na minha cidade, na minha região, quantos supermercados eu tenho que são capazes de nos comprar acima de 100 mil. Tenho 6. Então, isso. Você viu que eu tinha planilhado lá número de condomínios? Quase 20 mil condomínios planilhados na minha planilha. Se eu estou atuando com supermercados, eu tenho a obrigação de fazer um planilhamento, fazer um levantamento de quantos supermercados eu vou ter para me atuar e fazer um levantamento. Isso aí, e aí depende da experiência. Depois de um tempo atuando com supermercados, eu, como gerente de vendas, depois de passar
um período trabalhando nessa área e nesse setor, eu vou saber, sim, definir quantos têm capacidade potencial de me comprar acima de 100 mil. Quantos têm potencial de me comprar de 50 a 99 mil? Aí eu identifiquei que tem 8 supermercados. Estou dando exemplo de supermercados, mas poderia ser outro tipo de empresa, né? Isso aqui eu peguei um exemplo num livro, é um exemplo fictício. Mas para a gente ficar mais fácil de imaginar, né? Quantos supermercados naquela região, naquela área que a gente vai atuar com a nossa equipe de vendas, tem capacidade de comprar por mês de 10 mil a 49 mil reais por mês. Então, eu identifiquei que tem 10 possíveis supermercados que estão nessa faixa. E quantos supermercados poderiam comprar até 10 mil reais? Eu identifiquei que tem 12. Então, ó, eu tenho, a minha empresa, ela vai vender, o foco nosso é vender para supermercados. Eu tenho na minha cidade 36 supermercados para poder trabalhar. Ao todo, dentro da cidade, eu tenho 36 supermercados. Eu tenho 6 supermercados que têm potencial de comprar acima de 100 mil. 8 supermercados que têm potencial de comprar de 50 a 99 mil. Eu tenho 10 supermercados que têm possibilidade de me comprar de 10 a 49 mil. E eu tenho 12 supermercados que têm potencial de me comprar até 10 mil reais. E eu estabeleci, pela minha experiência, um número desejável de visitas para cada faixa. Ou seja, para os supermercados que têm potencial de comprar acima de 100 mil, que eu estabeleci que são 6, eu desejaria, como gerente de vendas, que nossos vendedores visitariam esses supermercados 8 vezes por mês. Tá? Então, 8 visitações para estes supermercados por mês. 8 visitações para cada. Então, se eu tenho 6 supermercados, dentro dessa faixa, e eu pretendo fazer 8 visitações para cada um, 6 vezes 8, então eu preciso, só para essa faixa, eu preciso um total de visitas de 48 visitas para aqueles supermercados. 6 supermercados, 8 visitações, 48 visitações. Para outra faixa, eu tenho 8 supermercados que têm esse potencial de compra, né? Dentro dessa faixa, 8 supermercados, que eu também estabeleci, pela minha experiência, que eu precisaria fazer 6 visitações para esses supermercados, que daria 8 vezes 6, também 48 visitações. Para os supermercados que comprariam de 10 a 49 mil reais, eu identifiquei que eu tenho 10 supermercados, que aí, como são supermercados um pouco menores e são mais numerosos, eu estabeleci um número de visitação de 4 visitas por mês para cada um daqueles 10 supermercados. Então, eu vou ter 10 supermercados, 4 visitações por mês, um total, então, por mês, de 40 visitações. E, por fim, dentro dessa próxima faixa, eu tenho 12 supermercados, que eu também, pela minha experiência, eu estabeleci que seria necessários 4 visitações. Então, eu teria um total, 12 vezes 4, eu precisaria fazer 48 visitações por mês para aqueles supermercados. Então, isso aqui dentro da minha experiência, eu estabeleci supermercados maiores, que têm mais potencial, vão ter um número de visitações maiores, né? Eles são menos numerosos também, então 6 supermercados, 8. Então, eu tenho aqui o total de visitações que eu precisaria fazer. E eu, pela minha experiência, eu sei que cada vendedor, um vendedor consegue fazer ao longo do mês 8 visitações. Então, aí, eu consigo fazer através de um cálculo simples, identificar dentro de cada faixa quantos vendedores eu preciso para a minha empresa. Então, para essa primeira faixa, eu preciso fazer 48 visitações ao longo do mês. Um vendedor consegue fazer 8 visitações,
Então, 48 dividido por 8, eu preciso, então, de 6 vendedores para essa faixa. Para outra, mesma coisa. Eu preciso fazer 48 visitações, um vendedor consegue fazer 8 visitações, eu preciso, então, 6 vendedores. Para a próxima faixa. Para a próxima faixa, eu vou precisar fazer 40 visitações ao mês. Um vendedor consegue fazer 8 visitações, eu vou precisar de 5. E para a última faixa, eu vou também precisar 48 visitações, um vendedor faz 8 visitações, eu também preciso de 6. Então, aqui, ó, eu vou precisar para essa empresa um total, time de vendas, de 23 vendedores. Então, gente, isso é um cálculo matemático, é uma matemática que não é tão complexa. Eu sei que aqui, você vê uma planilha assim, no primeiro momento, você fala, meu Deus do céu, quanto número é? Depois analisa isso com calma em casa para você ver. Não é tão complicado assim, não é um bicho de 7 cabeças quanto parece. Só você multiplicar aqui, ó, número de clientes da faixa pelo número de visitas desejável, você vai ter um número de visitas desejável para aqueles clientes. Se eu tenho um número desejável de visitas e eu sei que um vendedor consegue fazer, em média, 8 visitas, né? 48, número total, dividido por 8, 6 vendedores vão conseguir cobrir aquela região e fazer o número ideal de visitas para aquele tipo de cliente que eu estou estabelecendo lá. Então, você pode perceber também, gente, que, como eu tinha falado, muita coisa aqui, a gente acaba chegando ao número ideal de acordo com a experiência. Qual o número desejável de visitas? Isso aqui não existe isso num livro, você não vai encontrar isso num livro. A experiência conta muito também, tá? A planilha que eu falei que tinha um erro é essa aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antes da paralisação, eu estava fechando essa unidade 2, peguei um livro lá na biblioteca, peguei alguns exemplos, eu não lembro se eu copiei isso rápido na biblioteca, se estava errado lá no livro, se eu que digitei errado, mas eu montei a unidade. Veio essa paralisação, o que aconteceu? Com essa paralisação, eu ia ainda fazer uma revisão do material, antes de fechar o material e mandar para vocês. Veio essa paralisação, vocês lembram que no início virou uma bagunça de eu ter que gravar videoaulas, fazer videoconferência, editar videoconferência, aquela confusão de ficar mandando videoaula para os alunos. Eu acabei me esquecendo que eu precisava fazer uma revisão final na unidade. E estava às pressas também para mandar a unidade para vocês, acabei mandando a unidade sem fazer a revisão. E agora, esse final de semana que eu fui ver aqui o material para a gente poder dar a aula, é que eu vi que tinha um erro nessa aqui e numa outra lá. Essa aqui eu tenho que ver depois, não sei se eu vou ter que ver o livro lá, se foi tirado num livro aqui de casa, eu vou ver aonde está o erro aqui, tá? E mando novamente, numa próxima aula, eu passo a planilha revisada para vocês. Mas essa primeira está certa, tá? Ó, essa aqui está certinha. Só essa outra planilha que está com um erro nela aqui, que eu vou verificar qual que é o erro. Vou mostrar o método de Semlow, que aí, né, depois eu entro já no assunto final, que é a questão da remuneração. Então, vamos lá. O outro método, que é esse de Semlow, o que a teoria fala? Ó, este método correlaciona o incremento de vendas para cada vendedor adicional introduzido na empresa e a respectiva contribuição ao lucro. O número ideal de vendedores é determinado pelo limite de incremento positivo ao lucro. Vamos entender, peraí, vou mostrar um exemplo. Este método é experimental e prevê um volume médio de vendas decrescente para cada vendedor adicional, uma vez que uma repartição do potencial de vendas da empresa por vendedor determina a estimativa de vendas progressivamente decrescentes. Vamos ver isso na prática. Aí aqui, gente, ó, é que tem um novo erro também. Esse aqui eu já identifiquei de cara o erro e eu já vou corrigir agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu aí. Eu peguei isso de algum livro e não vi.
Eu não me lembro se o erro foi de digitação minha ou se lá no livro estava errado. Eu sei que aqui, quando eu fui dar uma olhada no material para dar essa aula de hoje, eu percebi o erro. E eu não fiz aquela revisão. Onde está o erro aí dessa planilha? Ó, eu já vou corrigir ela aqui agora, depois eu mando ela corrigida novamente para você. Onde está o erro aqui agora? Ó, o erro está nisso aqui, ó. Essa aqui eu identifiquei rápido. Porque aqui, percebam para vocês verem, ó. Aqui o número de vendedores. À medida que eu vou aumentando o número de vendedores, o salário fixo também deveria aumentar. E, no entanto, ele não está. Ele está com o mesmo salário fixo. E aqui, ó, vamos supor que eu tenha estabelecido um salário fixo de, um exemplo, R$2.000 por vendedor. Então, aqui, ó, se eu colocasse um salário fixo de R$2.000 por vendedor, eu teria, ó, 8 vendedores, eu teria R$16.000 aqui. Não, eu tenho que fazer de outro jeito, peraí. Salário fixo. Vamos fixar o salário fixo aqui, ó. 2.000. Opa, peraí. Ah, e tem outra coisa, tem os encargos, né? Então, é salário fixo mais encargos. Salário fixo mais encargos. Peraí, pessoal, desculpem, só esse contratempozinho. Vamos supor que o salário fixo seja, vamos supor, R$1.800, mais encargos. Vamos supor que salário fixo mais encargos fique por vendedor R$3.800, por exemplo. E aí, então, quanto que seria aqui o total de salário fixo mais encargos? São 8 vendedores, então seria o salário fixo, vou fixar isso aqui, vezes o número de vendedores. Então, ó, eu teria aqui, olha lá, ó, um salário fixo mais encargos progressivo. Que à medida que eu aumento o número de vendedores, cresce também, e não como estava antigamente fixo, 4.000, né? Ó, 8 vendedores, 30.400. 9 vendedores, aumentei um vendedor, 34.200. 10 vendedores, R$38.000. E assim vai. À medida que eu aumento o número de vendedores, eu aumento o salário fixo mais encargos de um modo geral. Comissões, está certo, porque comissões eu estou lá, o modelo está estabelecendo que seja 10% sobre o total de receitas. Então, à medida que eu vou aumentando o total de receitas, estou pagando 10% de comissões, vai aumentando a receita de um lado, as comissões vão aumentando. E a ajuda de custo também está errada. E a ajuda de custo ela também sobe à medida que eu subo o número de vendedores. Vamos supor um exemplo hipotético, que eu estabeleça que eu vou dar uma ajuda de custo, um exemplo, de R$500 por vendedor. Então, ó, ajuda de custo também é a ajuda de custo vezes o número de vendedores. Então, olha lá. Para 8 vendedores, eu tenho uma ajuda de custo de R$4.000, que é 8 vendedores vezes R$500. Agora, à medida que eu vou aumentando o número... Deu errado aqui, peraí. Deu errado aqui, peraí. À medida que eu aumento... Deu certinho. Olha lá. Que eu aumento o número de vendedores, se eu tenho uma ajuda de custo de 500 por vendedores, a ajuda de custo total vai aumentando. À medida que cada vendedor que eu aumento lá, aumento R$500, ajuda de custo. E aí, assim, eu vou ter a planilha correta. Aí eu vou mandar ela para lá de novo. Assim que encerrar a aula, eu mando essa planilha separada lá para vocês. Pedindo desculpas, é óbvio, pelo erro aí cometido, mas eu espero que vocês entendam que foi em função desse coronavírus, esse troço aí bagunçou a vida de todo mundo, a vida da gente ficou, né, virou aquela confusão toda, e passou despercebido, eu esqueci de fazer essa última conferência no material e acabei mandando para vocês
a planilha, o material com a planilha, sem eu fazer a correção, sem fazer uma verificação, não percebi lá naquele momento que ela estava com esse pequeno erro. Então, pessoal, ó, eu vou só dar uma organizada aqui. Já, assim que terminar a aula, eu estou mandando para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês, lá no grupo, essa nova planilha com o valor correto. O valor correto. Deixa eu só ajustar ela aqui. Vou fazer aqui os devidos ajustes. Ela ficar mais ou menos formatadinha. Para eu poder compartilhar ela, mostrar agora para vocês. Deixa eu ver se assim está muito pequenininho, se vai dar para você ver. Espera aí um pouquinho só. Vou fazer uma formatadinha final aqui, espera aí. Vou colocar uma corzinha. Vou colocar só uma corzinha aqui para ficar diferentezinho, para poder ficar mais fácil de você visualizar. Opa, espera aí, fica mais fácil de você visualizar. Espera aí um pouquinho só. Eu sei que aqui está muito pequenininho, talvez. Vamos ver se vai dar para você ver aí de casa. Se não der, já eu vou estar mandando essa planilha separadamente lá no grupo. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó? Nessa planilha, o que acontece aqui, ó? Aqui, eu estou fazendo uma simulação seguinte, ó. À medida que eu estou aumentando... Opa, desculpa, eu não posso clicar ali, senão ele pula. Caramba, espera aí. Perdão. Ó, é aquilo que acontecia comigo lá em Copacabana, quando o cara falou, vamos aumentar o número de vendedores. Mas tem um problema. Se eu tenho um território definido, à medida que eu aumento o número de vendedores, vai aumentando a minha receita total. Mas acontece que a média de vendas por vendedor também vai reduzir. Sabe por quê? Porque à medida que eu aumento o número de vendedores, um vendedor vai no espaço do outro e a média de vendas por vendedor vai caindo. A média de vendas por vendedor vai caindo. Então, ó, na primeira linha, se tiver pequenininho, eu vou ler aqui, você vai entender. Na primeira linha, eu tenho lá, ó, se eu tiver 8 vendedores, cada vendedor vai vender, em média, R$80 mil por mês. Beleza. Isso me dá uma receita total, R$640 mil. Ó. 8 vendedores, vezes 80 mil, que é a média de vendas por vendedor, total da receita, R$640 mil. Beleza. Tiro o custo das mercadorias vendidas, que é um percentual sobre o total de receitas, vai me dar a margem bruta, que é total de receitas, menos o custo das mercadorias vendidas, margem bruta, R$224 mil. Eu tenho aqui, ó, salário fixo mais os encargos. Se eu tenho 8 vendedores, eu fiz uma simulação em média, 3.800 de salário fixo mais encargos por vendedor, 8 vezes 3.800, 30.400. Tenho menos as comissões, que eu estou estipulando aqui, 10% do total de receita, 64 mil. A ajuda de custo, eu estipulei R$500 por vendedor. Se eu tenho 8 vendedores, vezes R$500, R$4 mil. Então, a margem bruta, R$224 mil, menos o salário fixo dos vendedores, menos as comissões, menos as ajudas de custo, eu chego à margem líquida da empresa, R$125.600. Agora, perceba para você ver o fenômeno que ocorre, aquilo que eu falei, se eu for aumentando o número de vendedores, não quer dizer que cada vez mais o lucro da empresa vai subindo, não. Porque, à medida que eu aumento o número de vendedores, eu reduzo a média de venda por vendedor, porque eu diminuo a área de venda de atuação de cada vendedor. Eu estou dividindo a área de vendas. Eu tenho uma área de vendas, eu tenho 8 vendedores ali.
E aí eu boto mais um. Ó, o que acontece? Eu botei mais um vendedor, a margem líquida subiu. Que olha só, mas ó, perceba que, em vez de cada vendedor vender 80 mil reais, cada vendedor vendeu 75 mil reais, porque eu dividi a área de vendas dos vendedores. Tá? E aí, então, a nossa total de receita aqui é 9 vendedores vezes 75 mil reais, eu tenho uma total de receita de 675 mil reais. Aumentou. Beleza. Menos o custo das mercadorias, eu chego à margem bruta de 236 mil, menos o salário fixo, menos as comissões, menos as ajudas de custo, eu tenho uma margem líquida, ó, que anteriormente era 125.600, aumentou. Passou para 130 mil reais, 130.050 reais. A margem líquida. Beleza, aumentou. Aí aumentei mais um vendedor. Passei para 10 vendedores. Mas olha o que acontece, ó. A média de vendas por vendedor começa a cair. Antes, cada vendedor vendia por mês 80 mil reais. Eu aumentei mais um vendedor, dividiu a área. Cada vendedor passou a vender só 75 mil em média. Agora, cada vendedor passou a vender em média só 70 mil reais. Então, ó, ainda está aumentando a receita. A receita total aumentou para 700 mil. Mas olha lá para você ver, ó, a nossa margem, em função de ter aumentado também o salário fixo mais os encargos, aumentou também as comissões, aumentou também a ajuda de custo, né? A nossa margem líquida, ó, ela passou só de 130 mil para 132 mil reais. Agora, se eu aumentar mais um vendedor aqui, olha o que acontece com a minha margem líquida. A minha margem líquida final já vai reduzir. A empresa já passou a ter uma margem líquida pior com 11 vendedores do que com 10. Por quê? Porque o fenômeno, eu estou aumentando o número de vendedores, mas eu estou diminuindo a média de vendedores, a média de vendas por vendedor, porque eu estou dividindo a área de vendas. Cada vendedor vai passar a vender, em média, menos quantidade. Aqui, a minha receita pode até ter aumentado um pouco, mas em função de eu ter aumentado também o salário fixo mais os encargos, eu aumentei as comissões, eu aumentei a ajuda de custo. Percebam aqui, ó, que com 11 vendedores, a minha margem líquida diminuiu em relação à minha margem líquida quando eu tinha 10 vendedores. Então, para esse exemplo hipotético aí, isso acontece na vida real, tá? Para esse exemplo hipotético, o número ideal de vendedores seria 10. Professor, desculpa te interromper. Esse cálculo aí é fazendo com que a quantidade, né? Aumento de vendedores, mas basicamente a quantidade seria a mesma de venda. É por isso que a margem líquida abaixa. Por exemplo, o número aumentou, certo? Mas isso não quer dizer que a quantidade de vendas tenha aumentado. Porque você acabou distribuindo as vendas que ocorriam, você distribuiu essas vendas pelos vendedores, aumentou o número de vendedores, tá? Mas você aumentou o número de vendedores, a média de vendas por vendedor, ela acaba diminuindo um pouco, porque você está dividindo a área de vendas. Então, antes, cada vendedor, em média, vendia por mês 70 mil. Quando você aumentou mais um, dividiu mais ainda a área deles, a média de vendas por vendedor diminuiu para 65 mil reais. Aí, aqui, o que acontece? Ó, a sua receita total, ela pode até ter aumentado. Você conseguiu aumentar a receita de 700 mil para 715 mil, aumentando o vendedor. Mas você tem que pensar que você aumentando um vendedor, você aumentou o salário fixo, aumentou os encargos, aumentou as comissões, aumentou a ajuda de custo. E aí, lá no final, o reflexo
é que a margem líquida sua acabou diminuindo em relação aos 10 vendedores. Ou seja, se você tiver apenas 10 vendedores aqui, você vai... É um número limite. Não adianta eu querer chegar e falar, vamos pôr 20 vendedores. Não vai resolver o seu problema. Se você coloca, imagina, dentro da mesma área, aumenta para 20 vendedores, não quer dizer que cada vendedor vai vender 80 mil reais. Você vai estar dividindo a área de vendas deles. Então, aqui, ó, 10 vendedores é o limite. É onde você tem a maior margem líquida. A partir daí, se eu coloco 11 vendedores, 12 vendedores, 13 vendedores, a minha margem líquida vai caindo, ó. Vai só reduzindo, vai só reduzindo. Por quê? Eu estou diminuindo o total médio de vendas por vendedor, mas eu estou aumentando o custo. Com mais salários, com mais encargos, com mais comissões, com mais ajuda de custo. Ficou claro? Sim, entendi. Obrigada. Não é um cálculozinho. Isso aqui, gente, também depende... Você tem que ter uma certa experiência na área para você saber pegar o histórico, quanto, em média, cada vendedor vende dentro dessa área, qual que é o salário fixo, os encargos, como é que são as comissões, quanto que são as ajudas de custo que você paga por vendedor. Aí você consegue planilhar e você consegue chegar. Então, olha só, nessa situação aqui, para mim, o ideal é eu ter 10 vendedores. É o número que vai maximizar a minha margem líquida. Se eu aumentar o meu número de vendedores aqui, como eu estou aumentando também outras coisas, salários, comissões, ajuda de custo, a minha margem líquida vai acabar caindo. Não adianta eu querer aumentar, botar 12, 13, 14 vendedores, que a margem final líquida da empresa vai reduzir. Então, aqui, esse modelo ele é bacana. Ele mostra, ó, o número ideal de vendedores aqui para essa empresa, nesse segmento, são 10. Tá? São um panoramazinho legal. Eu vou mandar essa planilha refeita aí para vocês já lá no grupo. Vou mandar essa unidade toda com essa revisão. Vou ficar devendo aquela outra planilha ali, que eu vou rever onde é que estava o erro ali. Vou iniciar. Se depois você em casa der uma lida e ficar alguma dúvida, na próxima aula, só me falar, professor, explica de novo aquela planilha lá. E acabou não ficando muito claro aqui para mim, não. Eu volto nessa planilha e revejo ela para você. Tá? Se você permanecer... Depois dá uma olhada, eu vou mandar essa planilha refeita para você no grupo. Se você analisou e ficou com dúvida, pode me tirar a dúvida pelo WhatsApp ou na próxima aula, professor, explica de novo lá que eu não entendi. Tá? Mas assim, eu quero tranquilizar vocês também de uma coisa que eu prometo para você. E esse tipo de cálculo dessas planilhas, eu não vou cobrar isso na prova, tá? Eu acho assim, eu estou mostrando para vocês, sabe? Por que você fica mostrando isso para a gente se não vai cobrar na prova? Porque é bom que você veja, são métodos de cálculos de quantidade de vendedores, mas, embora você tenha visto na própria teoria lá dos autores do livro, eles falam que isso aí depende muito da experiência também, depende muito de outros tipos de fatores que você tem que levar em consideração. Então, eu estou mostrando para vocês uma teoria que existe sobre esse cálculo do número ótimo de vendedores. No entanto, eu não pretendo cobrar que você faça esses cálculos aí na prova, não. A prova eu vou cobrar mais questões um pouco mais teóricas. E também a gente ainda vai ver unidade 3, unidade 4 ainda. Vai ter muita coisa pela frente para a gente ver sobre técnicas de vendas para eu poder cobrar na prova, tá? Mas eu tinha que mostrar esses modelinhos, faz parte da matéria. Pode ser útil para você em algum momento, no futuro, tá? Eu queria agora também, só aproveitar esse finalzinho, pelo menos para me dar uma adiantada boa nessa parte final da remuneração da força de vendas, mesmo que hoje eu não consiga finalizar a unidade, vai ficar faltando 2, 3 slides apenas. Próxima aula a gente encerra e já entra na unidade 3, que já está prontinha para eu poder mandar para você, tá? Olha só, para a gente, então, entrar nesse último assuntinho aí, remuneração é um assunto interessante também que você precisa analisar. O que o Kotler e o Keller falam no livro deles? Ó, para atrair vendedores de alta qualificação, a empresa precisa criar um pacote de remuneração atraente.
Vendedores gostam de ter renda regular, recompensas extras por desempenho acima da média e retribuição justa por experiência e tempo de casa. A gerência, por sua vez, não abre mão de controle e economia. A empresa, ao mesmo tempo que ela está querendo controlar o que cada vendedor está fazendo, o que cada vendedor está vendendo, o que ele está botando de proposta na rua, de os pedidos que estão sendo tirados com os clientes, querem também reduzir o seu custo, as empresas, né? Fica evidente que alguns desses objetivos são conflitantes. Mesmo tempo que o vendedor cada vez mais quer ir para a rua vender, a empresa cada vez mais quer controlar a atividade dele e quer fazer economia. Não é de se admirar que planos de remuneração variem muito de um setor para outro, e até mesmo dentro de um mesmo setor. Plano de remuneração, a gente vai ver aqui já alguns exemplos. A empresa deve quantificar 4 componentes da remuneração da força de vendas. O que normalmente é adotado nas empresas aí no mercado? Você tem que ver se vai ter um salário fixo ou não. A gente vai ver que tem empresas aí, tem determinados setores que só pagam comissão, tem determinados setores que só pagam um salário fixo para o vendedor, tem determinados setores que o cara paga um salário fixo mais uma comissão, o que eu acho que normalmente é o mais visto, o mais justo, sabe? Porque eu conheço setores, por exemplo, dentro desse meu setor de condomínios, existe uma área, que não é bem a área que eu trabalho, não, mas a área dos corretores de imóveis, que não é minha área. Eu vendo contrato de administração de condomínio. Agora, essa área aqui dos corretores, é os caras que vendem os imóveis. Um condomínio, uma construtora construiu um condomínio novo, tem que vender os apartamentos. Aquelas pessoas que vendem os apartamentos, são os corretores de imóveis, que não é a minha área, normalmente essa área, as empresas não pagam salário fixo. O vendedor lá daquela área só tem a comissão quando ele consegue vender um imóvel. São comissões altíssimas. O cara que, quando ele vende um imóvel também, o cara vende um apartamento aí de 3 milhões, aí o cara ganha lá 5% disso aí, calcula 5% de 3 milhões. O cara às vezes tira isso, 50, 60, 80 mil de comissão numa venda, né? Só que o cara vende 2, 3 imóveis num ano. Aí ele ganha 50 num, 60 no outro, 80 no outro, ele ganha 200 mil ao longo do ano. Ele só trabalha pela comissão da venda daquele imóvel. Isso é um exemplo, né, de um setor. Mas é mais raro, né? Normalmente, o que a gente vê em outros setores é o vendedor ter um saláriozinho fixo, que não é muito alto, porque também, se você coloca o salário fixo alto demais também, o cara se acomoda, né? Então, isso é uma briga. Por isso que o autor ali falou que existe uma série de conflitos dentro dessa área, que é um problema. Se você coloca um salário fixo baixo, o vendedor reclama. E aquele salário fixo dele, ele não paga as contas dele. Se você coloca um salário fixo alto para o vendedor, tem determinados vendedores que se acomodam. E aí, aquele salário fixo, ele paga as contas dele, e são pessoas menos ambiciosas, não faz tanto esforço para vender, já que o salário fixo que ele ganha paga essas contas. Então, muita empresa adota essa fixo mais variável, junto com outros benefícios. Uma ajuda de custo também, que o vendedor que roda muito, tem despesa com transporte, às vezes hospedagem, quando ele tem que ir para outra região, fazer vendas em outras cidades, alimentação. Então, é preciso que a empresa saiba, né, calcular aí um conjuntozinho de remuneração que atenda à necessidade do vendedor e que também faça com que ele se motive a vender para depender também da comissão. E outros benefícios, como férias remuneradas, seguros contra acidente, planos de saúde. Então, isso vai variar de setor para setor. As modalidades fixa e variável originam 3 tipos básicos de plano de remuneração. Então, como eu falei,
você tem empresas que pagam apenas o salário fixo, você tem empresas que pagam apenas comissão, e você tem empresas que pagam uma mistura, uma parte de salário fixo, uma parte de comissão, que eu acho que normalmente, a maioria dos casos, é o que a gente vê. E isso tem vantagens e benefícios de cada um. Então, eu vou parar aqui, que na próxima aula, vai ser uma aulinha legal, onde, faltaram ali, 3 slides. Eu vou chegar na próxima aula, começar a aula concluindo essa unidade 2 e vou entrar na unidade 3. Então, a próxima aula eu vou falar, no início, os prós e contras de cada um desses sistemas. Tem prós e contras para os vendedores e tem prós e contras para as empresas. Então, em primeiro lugar, para os vendedores. Essa questão aqui, do salário fixo, tem vantagens e desvantagens para o vendedor. A empresa que dá só comissão, tem vantagens e desvantagens para o vendedor. E quem paga salário fixo mais comissão, tem vantagens e desvantagens para o vendedor. E para as empresas também. A empresa que paga somente salário fixo, tem vantagens e desvantagens para ela. A empresa que paga só a comissão, tem vantagens e desvantagens para ela. E a empresa que paga fixo mais comissão, tem vantagens e desvantagens para ela. E a gente encerra. Isso aqui eu mato isso rapidinho no início da primeira aula. Já vou, ao longo dessa semana, compartilhar com vocês a unidade 3, que aí na próxima aula eu já chego aqui, encerro, vou ver as dúvidas ali depois, de quem está mandando dúvidas, eu encerro em 10, 15 minutos essa unidade 2 aí, e nós já entramos aí a fundo para falar da unidade 3, que é bem legal. Tá? 8 horas já. Espero que tenha sido, apesar dessa salada de números aí, às vezes bagunça um pouquinho na cabeça da gente, mas vou mandar a planilha retificada lá, dê uma analisada, qualquer dúvida, traga para a próxima aula, por favor. Tá? Janine, Fernanda, Matheus, Simone, todos que participaram, Fernanda Moreira, Amanda, muito obrigado, Sueli, Janine, já falei, muito obrigado a todos aí pela presença, estão liberados, quem tem a próxima aula daqui a pouco vai lá para a próxima aula, quem hoje tinha só essa aula está liberado já para fazer as suas outras coisas aí, a aula foi gravada, já eu estou fazendo os ajustes nela ali, mando elas para a aula para vocês. Muito obrigado a todo mundo, fiquem com Deus, um beijo no coração.